Cristo e a crucificação. É uma descrição que nós encontramos em Isaías, capítulos 52 e 53. Vejamos o que diz o texto. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo, no princípio, desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz juntamente, exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53, segunda leitura. Quem creu em nossa pregação
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Nós vemos nesses 2 capítulos de Isaías que há uma descrição a respeito de Cristo e a crucificação. Vemos, por exemplo, o seu rosto ficará tão desfigurado que será impossível reconhecê-lo, diz o verso 14 do capítulo 52. Além dessa colocação a respeito da aparência de Cristo, no verso 3 do 53, diz o texto: ele será desprezado e rejeitado por todos. Isto aconteceu com o Senhor Jesus. Quando você olha no verso 4, você tem: ele carregará a dor e o sofrimento da humanidade. Ainda no mesmo capítulo 4, ele será castigado, maltratado e ferido por Deus. Mas quando você olha no capítulo 53, os versos 5 e 6, ele será preso, condenado e morto
por causa dos pecados da humanidade. Entretanto, no verso 7, ele não tentará se defender. Ainda no verso 7, ele não será levado como um cordeiro à morte. Ele será levado como um cordeiro a ser morto. Ele. Foi assim que aconteceu com Jesus. Foi assim que Jesus se doou por nós. Foi assim que ele se colocou na dependência do Pai. Ele, diz o verso 9, ele morrerá, embora seja inocente. O inocente ou o justo morreu pelos injustos. Ele será sepultado entre os criminosos e enterrado no túmulo de um homem rico. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Essas descrições que o profeta Isaías fez a respeito de Jesus se deram 700 anos antes do nascimento de Jesus, antes de Jesus tomar a forma de homem. Ele padeceu tudo isso por nossa causa, para que nele nós pudéssemos ser vitoriosos. Nós contemplamos ele se doar para que você e eu tenha nele vida e vida em abundância. Quando a gente olha todo o contexto do capítulo 52, nós vamos contemplar que Deus continua respondendo à oração de seu povo que pedia a ele que acordasse e intervisse, que tivesse misericórdia deles que se encontravam cativos. Perceba que o Senhor é quem opera em nós e por nós. É Ele, o Senhor, quem age em nosso favor. É Ele, o Senhor, quem faz aquilo que o ser humano não pode fazer. Porque não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para ver a Deus só através de Jesus. Ele, Jesus, diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos aproximamos de mais uma semana de Páscoa. Hoje, pela leitura, nós sabemos que é considerado Domingo de Ramos. Mas a minha colocação para você é: você conhece Jesus? Você sabe o que ele padeceu em seu lugar? Você sabe qual é o desejo dele para a sua vida? Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que era para si nosso, ele tomou sobre si. Agora ele espera que você o reconheça, que o que ele fez não foi em vão. Ele se doou lá na cruz, o justo pelos injustos, para que você, através dele, tenha vida e vida em abundância. Vida não só neste dia, mas vida por toda a eternidade. Porque ele fez tudo o que apraz a Deus. Perceba como nossa estreiteza de visão, por vezes, nos faz sentir indignação com o aparente sono de Deus, quando na verdade somos nós que estamos dormindo para a realidade. Este poema, ou seja, o capítulo 52 de Isaías, revela a verdade final, anunciando a nova Jerusalém, santa e perfeita, como está lá em Apocalipse 21, verso 2. Mas o que o povo não percebia era que, no curso dessa salvação, Deus faria coisas completamente novas através de seu servo. E este servo é Jesus. Aquilo que não lhes foi anunciado. Verso 15 do capítulo 52. O que incluía ser ele desprezado e rejeitado
por todos, como está no capítulo 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É assim que descreve o capítulo 53, verso 3, a respeito de Jesus. Por nada vocês foram vendidos. Essa expressão que se encontra nos versos 3 e 6 do capítulo 52, aqui é feito um resumo da história de devastação e a afirmação de que ela terá um fim. Mas o principal será a revelação com Deus, quando o povo conhecerá o nome daquele que diz: eis-me aqui. Eis-me aqui, disse Jesus. Ele se colocou em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, para que através dele o ser humano pudesse ter inteira comunhão com Deus. Você e eu precisamos observar a palavra, precisamos observar as descrições. Veja que os capítulos 52 e 53 de Isaías, que foi dito 700 anos de Jesus nascer, se cumpriu cabalmente, para que o nome do Senhor fosse engrandecido e glorificado. O Senhor continua te dando a oportunidade de você conhecer ao Cristo crucificado. E através do Cristo crucificado, você ter vida eterna com Deus. Escute a voz do Senhor e não rejeite o que Ele te oferece. Ele deu a sua vida em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, para que através dele nós tenhamos a inteira comunhão com Deus, para que nós desfrutemos da verdadeira paz. E muitas das vezes o ser humano tem desprezado essa tão grande salvação. Que hoje o Senhor te dê a oportunidade de você poder reconhecer que é pecador, confessar os seus pecados e ser restaurado através de Cristo Jesus. Pois a palavra do Senhor nos diz em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, que se o nosso pecado estiver vermelho como a escarlate, quando passa o sangue do Cordeiro, nós ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Pois diz o texto, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que esteja vermelho como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Basta tão somente passar o sangue do Cordeiro sobre o pecador, e o pecador se torna mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Uma vez que ele reconheça que tudo o que foi feito foi tão somente para que o pecador tivesse inteira comunhão com Deus, pudesse gozar daquela comunhão que tinha Adão lá no paraíso antes da queda. O Senhor, o Deus soberano, Ele quer que você tenha esta mesma comunhão, tenha este mesmo refrigério, goze desta verdadeira paz. Por isso que a palavra diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram os nossos pais em Meribá. Mas renda-se ao Senhor, confesse o seu pecado, e Ele, o Senhor, te perdoará e te faz assentar em ti príncipe, faz resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Faz com que em ti haja paz, faz com que em ti haja alegria, faz com que em ti resplandeça a glória dele. Que Ele, o Senhor, que é soberano e santo,
te conduza sempre em bom termo. Que hoje seja o teu grande dia, o dia de você dizer: eu te reconheço, Jesus, como Senhor e Salvador de minha vida. Eu confesso a ti os meus pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Peço que seja passado sobre mim o teu sangue, sangue que purifica de todo o pecado, e que o Senhor me apresente diante do Pai, para a glória do Senhor e a alegria nossa. Que o Senhor Deus assim te conceda esta graça, em nome de Jesus. Amém.